Olá, seja bem-vindo à 8ª aula do curso Direção de Fotografia para Curtas-Metragens. Hoje eu vou falar um pouco sobre técnicas de iluminação. E o exemplo prático que eu vou dar hoje aqui é justamente como a gente iluminar uma cena, criar um cenário falso utilizando luz. Tá de dia ou tá de noite, né? Eu criei uma cena, um cenário aqui para vocês e que dá uma certa sensação de dia, que a gente está de dia. Mas na realidade já está de noite, está por volta das 20 horas, 20 e 30, né, da noite. E eu criei um cenário, né? Eu montei um esquema de luz que dá a sensação que está de dia, né? Eu coloquei um refletor mais alto ali, né, na cor um pouco amarelada, para dar essa ideia de sol, está iluminando, entrando uma luz do sol, cria essa atmosfera. E lá no fundo também eu coloquei um refletor caseiro, um refletor criado, né, handmade, feito à mão, manufaturado, e ele também está jogando aquela luz mais ou menos da mesma cor ali atrás, então dá a sensação que está de dia. Mas vou virar a câmera aqui e vocês vão ver que é tudo falso, né? Vocês conseguem ver à noite lá, está bem escuro e está o refletor justamente iluminando o cenário. O importante, além da gente fazer, né, criar a iluminação, a gente pensar na questão das cores, né, para dar esse efeito de dia ou de noite, questão da direção da iluminação, né? Se é o sol, ele tem que estar vindo de cima, né? Criar essa ideia, né, e posicionar os nossos refletores para a gente poder iluminar, né? Então a luz ela está entrando, ela está um pouco acima da janela e dá justamente esse facho inclinado aqui que a gente está vendo e fazer esse tipo de iluminação. Eu estou criando uma iluminação, né, diurna, falsa, e eu também posso fazer, trabalhar na mesma ideia de criar uma iluminação noturna falsa, que é o que a gente chama de noite americana. Basta a gente alterar as nossas fontes de luz, né? Em vez de trabalhar na cor branca ou amarela, trabalhar com cores azuladas, né? Botar um filtro, uma gelatina azul, né? Um filtro de conversão, uma gelatina azul nas nossas fontes de luz. E aí a gente construir toda essa estética, né? Trabalhar com a ideia mais subexposta, né? Botar a iluminação, né? Ajustar para ficar um pouquinho mais escuro e a gente ter essa ideia de noite americana. Que não é o caso aqui, a gente está justamente fazendo o contrário para poder fazer essa imagem, fazer essa cena. Eu montei um roteiro e é uma cena bem simples, né? Eu estou acordando de dia, de manhã, então eu levanto da cama, tenho todo um segmento, né? Assim, indo até o banheiro, escovando o dente e indo tomar o café da manhã, o primeiro café do dia. Então é uma construção simples, mas existem diversas técnicas, né? Diversas escolhas para poder fazer essa movimentação, essa cena, né, esse audiovisual. Então aqui nessa cena, né, a segundo shot da mesma cena que eu vou fazer, dessa gravação, dessa captação, a gente está nessa grande angular, como vocês já viram antes, para a gente poder perceber o ambiente, mas eu vou ter que fazer umas imagens que são do chão, né, segundo o storyboard, que é basicamente eu levantando da cama e eu me deslocando da cama. Então, para evitar pegar um monte de elementos que tem no quarto, eu vou fazer que não pertencem à história dessa sketch, né, dessa direção, eu vou colocar a câmera no chão, que eu vou enfocar basicamente os pés. Só que para eu poder gravar e fazer isso bem feito, né, fazer isso de uma maneira melhor e mais tranquila, o ideal é que eu tenha um monitor, né, que eu consigo trabalhar vendo onde é que eu estou, apenas visualizando pelo monitor. Eu não preciso ir para trás da câmera para poder visualizar. Então o monitor é bem importante por conta disso na captação de imagem. Essa movimentação ela vai ser simples, né? Como eu estou sozinho, né? Estou gravando, dirigindo, editando e atuando. É uma movimentação de câmera fixa, eu vou estar deitado na cama e eu basicamente vou sentar, né? Fazer algum movimento como se estivesse acordando e daqui eu levanto. Vai ter uma continuidade cênica, a câmera ela vai ser posicionada em outro local para a gente poder continuar, dar ideia de continuidade dessa cena. Então, coloquei aqui essa câmera, deixa eu aproximar que vocês poderem ver. Esse shot, esse tiro, a câmera vai ser no chão, vai ficar no chão. E a gente vai justamente, né, trabalhar a ideia do monitor, né, que é justamente vocês entenderem a importância do monitor. Eu não vou precisar correr para o outro lado aqui da câmera poder ver, eu consigo ver o que está acontecendo como eu estou aqui sentado na cama. Então isso facilita muito o trabalho. E para vocês terem uma ideia, né, aqui a gente vai ter aquela cena
né, que está no storyboard, que é justamente, né, levantando, botando o pé na cama, só ajustar aqui a distância focal. Só que é uma cena que está muito escura, né, não dá para enxergar o que é isso direito, né. Se eu quiser ver o sol aqui atrás, né, eu posso até abrir um pouquinho mais o diafragma. Estou me equilibrando aqui, né. Eu consigo abrir aqui para 9, por exemplo. Só que os pés eles ficam muito escuros, né? E talvez não fique muito legível, né? Esse movimento de estar sentado, deitado, sentando, né? Levantando na cama. Então eu vou precisar colocar uma luz aqui, próximo do meu pé, para poder ficar legível essa ideia da pessoa tá levantando, botando o pé, esticando, se espreguiçando, para poder acordar e sair de cena. Já que é essa a ideia da cena, né, do movimentação. Então, eu estou colocando um refletor aqui no chão, justamente para a gente poder enxergar, né? O contraste que a gente tem aqui com o cenário é muito grande, está dando diafragma 17, 16 ali atrás, e eu estou botando um diafragma 8, e aqui no meu pé está dando mais ou menos 7.1. Eu poderia diminuir um pouco mais aqui a luz também, né? Reduzir um pouquinho a iluminação. Ele fica mais visível do que se ele tivesse desligado. Então fica melhor para o espectador entender o que está acontecendo. Eu vou precisar tirar alguns elementos, né? Quando vocês estão vendo aqui o colchão, tem alguma bagunça aqui que eu vou precisar organizar, mas o enquadramento é basicamente esse. E essa ideia dos pés, da movimentação dos pés, de captar isso, é justamente para poder o espectador perceber que está tendo a movimentação, que o personagem está se deslocando, e não vão ter outras distrações, né? Que vão atrapalhar o desenrolar da cena. A gente vai ver isso nas próximas cenas também. Continuando aqui, eu precisei gravar, né, utilizar um refletor apontado para o alto para fazer uma luz difusa, para fazer essa cena entrando no banheiro, né, só dos pés, para poder usar o vaso sanitário. E daqui eu já vou virar, vou ter essa câmera aqui me enquadrando, né, num plano de nuca a 3/4, só que ela vai estar focada no espelho, para ter a ação de eu escovando o dente. E a sacada dessa cena aqui é justamente a GoPro, que eu vou botar uma GoPro na pia, num plano contrazenital. Então quando eu for cuspir na pia, né, você vai dar a sensação que eu estou cuspindo em cima do espectador, em cima da galera. Acredito que vai ficar um plano bem legal, umas imagens bem interessantes. É um local apertado, né, diverso, então a gente tem que dar o jeito para poder iluminar e conseguir funcionar bem. Lembrando que eu estou trabalhando com velocidade 50 e ISO 100, para dar uma qualidade de cor, uma fidelidade de cor maior às imagens. A maioria das cenas ela foi feita com câmera fixa, né, e câmera na mão, por conta de eu estar gravando sozinho, captando sozinho. Eu não tinha nenhum assistente para poder fazer a movimentação de câmera, um operador ou um ator para poder fazer essa captação. Eu podia eu mesmo fazer a direção de câmera, a operação, e gravar alguém enquanto ia acontecendo essas cenas. Acaba ficando um pouco limitado, mas é possível fazer uma narrativa, contar uma história sozinho. Tá? Então, não se preocupe também em ter uma equipe gigante para poder rodar um filme, rodar algum curta-metragem, fazer uma produção audiovisual. É possível fazer sozinho também. Tá aí o resultado para vocês verem.
Agora vocês terminaram de ver o vídeo, a gente vai entrar numa outra parte da nossa aula, né? Eu vou fazer meio que uma iluminação criativa, uma iluminação de guerrilha. A gente vai ver alguns recursos que a gente pode utilizar, como eu estou usando aqui, que eles são bem baratos, né? A gente consegue dar algumas soluções criativas gastando pouco na nossa produção. Então agora eu transformei a noite em noite, né? Estamos de noite, mas você consegue criar uma estética, né? Para dar ideia de um ambiente noturno. Então você vai ter a predominância de sombras na região, o ambiente vai estar mais escuro, mais sombreado. E eu joguei uma luz azul, né? O mesmo refletor, só que ele está com um artifício para azular essa luz. Em contrapartida, eu estou utilizando uma lâmpada aqui rebatida no teto amarelada, para dar a ideia que é a luz da casa que está acesa. Então você consegue construir essa atmosfera. O que é interessante é que meu papel celofane, eu perdi ele, acabei estragando, né, o celofane azul. E eu estou utilizando uma camisa, né, tem uma camisa azul ali, justamente para poder gerar esse efeito, azular a imagem. E outro recurso que eu também estou utilizando para poder aumentar essa atmosfera, deixar essa atmosfera ajustada em termos de cor, é o balanço de branco. Eu setei o balanço de branco para a luz de tungstênio, então tudo que tiver acima de 3200 Kelvin, ela vai começar a azular. Ali eu estou usando uma luz a 5600, o branco, né? E com esse recurso azul, que vai refratar a luz e vai azular ainda mais. Então gera essa característica de luz de noite, né? Dá essa sensação. E eu tenho a luz aqui que é amarelada, né? Ela está por volta de 2700, dá um amarelo suave no meu rosto. E cria essa atmosfera de noite americana, que é o que a gente chama. Só que eu estou fazendo uma noite americana à noite. Desse roteiro que eu fiz, eu vou disponibilizar para vocês o storyboard. Vou digitalizar os desenhos que eu fiz e também vou compartilhar com vocês o modelo. Percebam que o storyboard é um rascunho simples, né? São desenhos simples que vão mostrar justamente a cena, a ideia do enquadramento, como ela está sendo feita. E o storyboard ele vai estar diferente do que foi gravado, né? A gente idealiza o roteiro, tem um roteiro escrito, idealiza ele em imagens, só que não necessariamente a gente vai gravar à risca o que a gente desenhou. Pode ser que tenha encontrado soluções melhores na hora de gravar, de captar essas cenas. Então, galera, retornei aqui para passar mais algumas ideias criativas para a gente poder fazer as nossas produções audiovisuais nessa aula de iluminação. O que nós podemos fazer, né? Eu estou trabalhando com duas câmeras, uma está bem aberta e essa aqui está mais fechada. Mas só para vocês poderem entender como é que funciona o esquema e como é que a gente pode trabalhar com baixos recursos, né? A minha luz aqui em cima, vou levantar, vai cortar minha barriga. Deixa eu até abrir aqui o zoom, para vocês poderem ver, né? Vou cortar um pouquinho aqui assim ainda, um pouquinho, vou baixar. Então a minha luz aqui em cima, vendo aqui das duas câmeras, eu criei esse esquema de luz, né? Eu nada mais fiz do que como se fosse uma extensão. Eu liguei 4 bocais de lâmpada e a cada bocal eu tô com uma lâmpada par 30, né? Tem duas par 30 e uma par 38. Vou mostrar essa lâmpada aqui para vocês daqui a pouquinho. Que ela gera um facho de luz e para eu poder difundir essa luz, fazer difusa, mais suave essa luz aqui atrás, para o meu cenário, eu uso um papel vegetal, né? Nada mais você pegar um papel vegetal e você consegue difundir, deixar a luz mais difusa, né? Só que no caso eu coloco aqui em cima. Eu peguei dois papéis A3 vegetais, né? Aliás, falei vegetal também serve, mas isso aqui é papel manteiga. Ou manteiga, né? Depende de onde você tiver. Eu colo ele aqui em cima. E eu consigo, né, misturar, eu acabo misturando essas luzes todas. Em vez de serem 3 fontes luminosas, o cabinho está atrapalhando, acaba virando uma única fonte luminosa, né? Aqui atrás eu crio uma luz mais difusa. Deixa eu só conferir aqui se está funcionando. Então, em vez de ficarem 4 spots de luz aqui, em vez de terem 4 spots de luz, passa a ser um spot de luz só, uma faixa de luz só. Isso, por fazer esse fenômeno de refração, como a gente viu na aula anterior, ele acaba diminuindo a intensidade luminosa, mas ele espalha mais a luz, né? Eu vou tirar aqui para vocês verem a diferença, né? Sem, aliás, com e sem. Então, a luz ela chega mais lá no fundo, aqui chega menos luz no fundo, mas eu tenho uma luz mais difusa, mais trabalhada.
mais espalhado. Tá? Então, papel manteiga ou papel vegetal. A gente pode utilizar também lençol, né, um tecido, também vai ter o mesmo efeito. A gente pode utilizar também saco plástico, também gera um efeito muito similar a esse de difusão. E a gente também pode usar o TNT, né, tecido não tecido, TNT, que é bem barato, a gente consegue trabalhar de maneira criativa e é um tecido bem barato. Tenham muito cuidado ao tempo de exposição que esse material vai estar na frente das lâmpadas. As lâmpadas são LED, elas acabam consumindo bem menos energia e gerando menos calor. Se você usar outro tipo de lâmpada, outro tipo de fonte de luz, provavelmente elas vão aquecer mais e isso pode causar algum acidente, superaquecer, queimar, algum incêndio. Isso vai ser muito prejudicial, né? Pessoas podem se machucar, você pode ter dano em equipamento, dano financeiro, aquelas coisas todas. Então, tomem cuidado com as gambiarras de vocês para não causar acidentes. Mas o papel funciona e o tecido também funciona. Se você não ficar muitas horas exposto àquela luz acesa, você consegue trabalhar, fazer trabalhos bem criativos. E caso precise, lembre de verificar para ver se está esquentando muito, se você precisa esfriar, né? Isso gera calor, isso gera aquecimento, né? Radiação, isso é uma radiação eletromagnética, ela vai gerar calor. Outra coisa que eu fiz aqui, esse suporte, né, para dar essa minha luz aqui de recorte, né? Eu tenho uma luz aqui que ela ilumina esse lado da minha cabeça, ela tira essa sombra, né? Então eu tenho uma luz de recorte barra preenchimento desse lado aqui, que é uma lâmpada par, né? Mas é uma par 20. É um outro tipo de lâmpada. Eu vou mostrar aqui a diferença de uma lâmpada para outra daqui a pouquinho e vocês vão entender o que é cada lâmpada dessa. E para eu poder direcionar esse facho de luz, para vir um facho, né, circular, como vocês estão vendo aqui na mesa, eu vou apagar aqui para vocês poderem ver. Tem esse facho circular na mesa, que ele vai justamente iluminar a minha cabeça aqui, ele vai dar essa luz de recorte, né? Ele vai dar esse volume aqui e me descolar do fundo. Eu fiz um snoot, né? O que é um snoot? É um canudo, deixa eu soltar aqui para vocês poderem ver. Eu fiz um canudo. Eu fiz um canudo de papel, né? Vocês estão vendo aí a luz. Então nada mais é do que um canudo de papel. É um papel opaco, ele não vai deixar vazar essa luz. Ele justamente vai direcionar, fazer esse círculo. Quanto mais eu afasto, maior o círculo, né? Quanto mais perto, mais concentrado e mais marcado é essa circunferência. Então eu evito que a luz espalhe para o ambiente, ela vai só numa direção para eu poder iluminar a minha cena, né? Fica basicamente uma lanterna apontando aqui em cima da minha cabeça para poder fazer esse efeito luminoso, né? Esse efeito na imagem. Você pode usar um papel preto, né? O ideal é um papel preto para evitar que espalhe, né? Mesmo sendo um papel opaco, às vezes ele vaza um pouquinho, né? Depende, se você for usar um papel sulfite, um papel de gramatura baixa, ele acaba vazando ou então refletindo alguma luz, né, de fora. Então, o papel preto ele absorveria isso e seria mais certo, né, mais preciso você utilizar, trabalhar com papéis pretos. Isso aqui é um papel prateado, né, não tem por que ser prateado, eu peguei só porque ele era duro, né, um pouquinho mais, uma gramatura maior, um pouquinho mais duro, para poder trabalhar. Tá, eu vou deixar aqui. Depois eu resolvo esse. Ele acabou saindo do lugar aqui, não tem problema não. Outra coisa que é muito útil, né? Que a gente vai trabalhar bastante em produção, são os grampos. Eles servem para grampos ou garras, né? Tanto faz. Eles servem para você poder prender as coisas. Quando a gente não tem, a gente pode utilizar pregador de varal, né? Que também funciona da mesma forma. O único problema é que às vezes o pregador é muito pequeno porque você vai prender, então o grampo talvez funcione. E ele tem de vários tamanhos, diversas formas. Mas você consegue, né, através do grampo ou do pregador, prender algum artifício, né, algum elemento que vai facilitar a sua composição, né? Em vez de você ficar correndo atrás de como prender, dependendo que você for utilizar a fita crepe, né, que também é muito útil, ela vai acabar agarrando e danificando o seu material. Então, o grampo, às vezes, ele é mais prático, ele é mais rápido. Eu sempre deixo no tripé alguns grampos para poder utilizar quando necessário. O que você pode utilizar é o papel celofane, né? O papel celofane, ele vai substituir
de certa forma, a gelatina. Gelatina, ela não é aquela gelatina que a gente está acostumado a comer, né? Gelatina de doce, né? A gelatina, na verdade, ela é um papel acetato, é um papel especial, né? Um plástico especial, que ele é feito, desenhado para resistir a temperaturas. E ele vai modificar a luz através do fenômeno de refração. Você tem uma luz, uma característica de luz, e você quer alterar essa luz, basta você fazer esse ajuste, né? Basta você colocar esse filtro, pode ser um filtro de conversão, que vai converter uma temperatura de cor para outra, né? Você tem aí os filtros CTB, né? Ou CTO, né? B de blue, de azul, e O de orange, né? Então você vai converter de luz branca para luz quente, ou de luz fria para luz quente, ou vice-versa, né? De luz quente para luz fria. Você tem essas gelatinas, e também você tem gelatinas difusoras. Elas vão difundir a luz. Dependendo da gelatina que você vai utilizar no seu refletor para fazer essa alteração, né? Essa mudança, esse efeito, você vai ter uma perda de luz. E isso o fabricante ele vai informar para você. Então, dependendo de como você for utilizar, qual produto que você for comprar, ele vai tirar 1 ponto de diafragma, meio ponto de diafragma. Isso está informado na especificação do produto. No celofane a gente não tem isso, mas o celofane ele custa coisa de R$5, R$6 um papel, enquanto uma gelatina vai custar na média de R$70, R$80, R$90 a peça, ou então o rolo, que varia um pouco mais de R$150, R$240 o rolo da gelatina. Então, o celofane, às vezes ele vai resolver uma situação para ti, não tem tanta precisão, mas ele alivia o bolso da gente. Eu gosto muito de trabalhar com celofane, que acaba sendo rápido. A gente coloca, der algum problema, vou na papelaria, compro outro, né? E acaba ganhando muito tempo com isso. Eu vou montar um esquema de luz aqui para vocês poderem ver e vou colorir a cena, vou dar uma outra estética ao cenário. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu criei, que eu montei para fazer o curso e trabalhar as demais atividades, foi esse refletor aqui, né? Então, ele é um refletor bem caseiro, vamos dizer assim. E nada mais é do que uma estrutura de PVC. Tá cheio de fita aqui, porque eu precisei colar para fazer diversas coisas, né? Ele tá cheio de fita silver tape, né? Mas ele nada mais é do que uma estrutura, né? Uma estrutura de PVC que eu aproveitei, são canos de PVC, formando um quadrado, né? E eu botei 4 bocais de lâmpada. E essas lâmpadas elas ficam apontadas para baixo. Então quando eu ligo isso aqui, né, é uma extensão, tem toda uma ligação, uma instalação elétrica, uma tomada aqui para poder ligar numa extensão. E eu consigo trabalhar com 4 lâmpadas, né? Em vez de ser uma lâmpada só, eu trabalho com 4 lâmpadas, então isso quadriplica a minha intensidade de luz. Dependendo da lâmpada que eu tenho, eu vou ter mais ou menos intensidade luminosa, né? Eu estou com aqui uma par 38, como eu falei para vocês, e 2 par 30. Eu podia botar 4 lâmpadas par 30 ou 4 lâmpadas par 38. Para vocês terem ideia, esse refletor aqui, ele me garante, sem usar o papel manteiga para difundir, né, para refratar a luz, eu consigo pegar um diafragma 7.1 a 1 metro de distância com esse tipo de refletor. Então isso é muito interessante. As filmagens que eu fiz na aula 2 sobre objetiva, né, com a senhora costurando, eu utilizei esse refletor em cima dela. Então eu consegui um contraste muito grande e produzir aquele tipo de imagem. É importante que vocês trabalhem com as lâmpadas, de preferência da mesma marca e do mesmo modelo, para você manter uma qualidade de luz. Para não dar o risco de você ter uma lâmpada com índice de reprodutividade de cor, né, o IRC, diferente uma da outra, isso pode ser que gere uma imagem meio estranha, meio esverdeada, meio magenta. Você está trabalhando com lâmpadas com qualidades, né, de fabricação diferentes. Isso pode ser que estrague a sua imagem ou dê algum problema. Então, o ideal é sempre trabalhar na mesmo fabricante, o mesmo modelo de lâmpada, para você manter uma certa qualidade na sua luz, no seu refletor. Eu poderia trabalhar com 6 lâmpadas, 6 bocais, 8 bocais, 10 bocais, o que for, né? Dá para você montar e fazer esse tipo de iluminação. Eu recomendo utilizar a lâmpada par, porque ela não gera uma luz
difusa, né? Ela faz um cone de luz e ela vai atingir aquele objetivo, ela vai acertar aquele local. Então você consegue direcionar muita luz para um local só. Diferente de uma lâmpada comum, uma lâmpada, sei lá, uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada de bulbo, né? Essa lâmpada que vocês têm em casa de LED. Ela vai acabar espalhando demais a luz e você não consegue direcionar, você não consegue ter uma intensidade luminosa muito forte por conta disso. Então, recomendo lâmpadas par e dá para você fazer essa brincadeira aqui. Você vai perguntar, André, é melhor ter isso aqui ou ter um refletor? Vai depender do seu orçamento, né? Aquilo que eu falei. Se você tiver um eletricista e você tiver recurso ou precisar resolver alguma situação de luz, talvez seja mais rápido e mais acessível você fazer isso aqui do que comprar um refletor. Cada lâmpada dessa daqui, par 30, aliás, ela custa cerca de R$ 69,00, R$ 70,00. Então, 4 vezes 7, 21, R$ 210,00, mais a instalação em PVC, dá cerca de 250, 230, R$ 250,00 você monta uma estrutura dessa aqui. Podia ser até melhor acabada, né? Se eu tivesse botado uns T's aqui, um diâmetro maior, né, de tubulação, uma polegada e meia, daria para encaixar o bucal direitinho, ficar algo mais acabado, que eu pudesse regular a direção. Isso você pode trabalhar, né? Você pode construir o seu refletor. Isso aqui daria cerca de R$ 250,00 um refletor desse, enquanto eu tenho esse refletor aqui de LED, está me iluminando, que custou na época R$ 1.300. É dimerizável, tem suas situações de luz, funciona a bateria, tem uma série de vantagens, né? Portátil, tem uma série de coisas, mas você, dependendo da sua produção, o que você for fazer, talvez você consiga resolver de uma maneira mais caseira, mais guerrilha, dar fim, né? Finalizar o seu material. Então, vou mostrar agora um pouco mais de esquemas mais criativos de luz para vocês poderem ver e conhecer. As lâmpadas par, né? Isso aqui é uma lâmpada par, tá? Deixa eu botar aqui para luz. Isso aqui é uma lâmpada par. Essa aqui é a par 30, né? Ela vai gerar, esse tipo de lâmpada aqui, ele gera cerca de 800 lumens. É uma unidade de luz, né? Quanta luz ela vai gerar essa lâmpada. E aqui a gente tem a mesma lâmpada par, só que aberta, né? Eu destruí, ela caiu no chão, quebrou, eu aproveitei para destruir ela para fazer uns testes. Então você consegue ver aqui, deixa eu girar, você consegue ver os LEDs dela aqui, ó, tá vendo? Os LEDzinhos dela estão aqui, conforme você acende, você vê a quantidade de LEDs. 16 LEDs, e esses LEDs geram uma luz bem forte, né? Para poder iluminar. A gente consegue fazer uma iluminação criativa com essas lâmpadas par. Eu consigo montar um cenário, montar o tipo de iluminação, gerar cor, né, no ambiente, fazendo uso dessas lâmpadas. Então a par 20 ela é menorzinha, né? A gente tem aqui a par 30 e par 20. Ela tem essa diferença. Essa aqui já gera cerca de 470, 400 e poucos lumens, né? Então a gente tem lâmpadas menores. Se a gente quiser ter uma luz mais dura, a gente usa uma fonte de luz menor, como a gente viu, né? Se quiser ter uma luz mais difusa, a gente vai ter que precisar usar uma fonte de luz maior, que é o caso que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou com 3 fontes de luz e cada fonte de luz, além disso, eu estou usando um material para refratar, então, em vez de ser 3 pontos, acaba virando um ponto grande, um ponto maior de luz. Eu vou soltar aqui a nossa lâmpada par, e essa aqui é a nossa lâmpada par 38, né? 38, 30 e 20, né? Elas têm tamanhos diferentes e elas também vai gerar uma luz mais ou menos intensa, né? Gera mais ou menos lumens. Se eu quisesse aumentar a potência desse refletor aqui que eu criei, bastava eu colocar lâmpadas mais potentes. Só que eu posso botar lâmpadas par 38, então eu vou gerar mais luz, eu vou gerar mais intensidade luminosa. E aqui eu posso construir, né? Tá desligado. Eu posso construir a minha cena, né? Em vez de trabalhar com essa lâmpada par 30, eu vou botar uma par 38. E dentro da par 38, eu vou criar uma luz mais forte e eu vou colocar justamente, né, uma luz mais forte, eu vou colocar justamente cor nessa luz para poder criar uma atmosfera diferente. Eu podia apontar para o fundo, né, eu posso apontar para outro local ou então me iluminar. Eu posso mudar, né, fazer um cenário, criar algo diferente para o visual do meu vídeo, né? O que eu vou fazer?
eu vou criar uma luz, né? Vou botar uma luz aqui de contra de uma cor e vou trabalhar com outra luz aqui colorida, usando justamente o papel celofane, né? Eu tenho um vermelho, eu tenho um azul. Eu vou colocar uma luz vermelha e uma luz azul. Lembrando que o balanço de branco, ele também vai influenciar na percepção dessas cores, né? Dependendo do balanço de branco que você estiver utilizando, ele pode azular ou amarelar as imagens. Então, se você estiver trabalhando com balanço de branco que tende a azular a imagem e você está usando gelatinas vermelhas, quando você mistura o azul com o vermelho, você vai ter uma cor magenta, uma cor rosada. Então, dependendo dessa mistura que você estiver fazendo, o balanço de branco que você estiver utilizando, você vai gerar uma característica de luz diferente do que você está realmente vendo. Lembrem-se disso. Então, eu estou aqui numa situação de luz, né, que eu consigo fazer algo bem interessante. E de uma maneira bem simples, né? Eu consigo, deixa eu ajustar aqui. Eu consigo criar essa ideia de alerta, né, de sinal vermelho, e eu simplesmente estou com o meu refletor aqui do meu lado direito, e esse refletor ele está com um celofane vermelho, né? E eu fiz uma outra luz de recorte aqui atrás de mim, para não ficar totalmente escuro. Então eu estou dimerizando, né, acendendo e apagando a luz e está dando essa ideia de alerta, né, como se tivesse algum perigo, alguma emergência. Isso é algo bem simples e bem fácil de fazer, né? Eu estou simplesmente aqui, vou mostrar para vocês, é o meu refletor e eu coloquei um celofane vermelho em cima, não tem nada demais. Mas eu consigo criar essa estética. Já existem alguns refletores no mercado que eles têm essas programações, né, de sirene de polícia, de trovão, né, de relâmpago, de tempestade, de luz com defeito, né, que ela fica piscando, já programados. Então basta você pegar e programar ele que ele vai funcionar dessa maneira. Não precisa ter ninguém ligando e apagando a luz, ninguém fazendo nada disso para poder você fazer esse efeito de luz na sua gravação. Só que isso tem um custo, né? Acaba sendo um pouco mais caro. Mas é bacana que você dispensa, né, esse programa e cria todo o seu cenário utilizando esses recursos. Eu vou fazer mais alguns ajustes de luz aqui, né? Tá um cenário bem escuro, porque eu apaguei as outras luzes, né? E eu estou trabalhando só com duas luzes. Mas eu consigo mudar, né? Mudar essa estética visual, né? Coloquei aqui agora um azul aqui em cima, né? Então você tem um azul e um vermelho, dá um contraste quente e frio. Aí você pode trabalhar isso de diversas maneiras. Lembrando que se você for usar o celofane, o celofane, conforme ele vai amassando, ele vai dobrando, e conforme ele vai recebendo calor, ele vai perdendo a cor dele. Então é sempre bom estar atento para estar substituindo isso de tempo em tempo. Por exemplo, esse azul aqui ele já está meio machucado, então ele não fica tão azul. E se ele receber muito calor, ele acaba perdendo a cor também. Então, os verdes, se você usar ele muito, ele acaba ficando amarelo, né? O azul ele vai ficando roxo e o vermelho ele também vai ficando com a cor mais estranha. Então, é ideal você estar trocando caso você use papel celofane. Se você for usar a gelatina, né, o material adequado para isso, você não vai precisar trocar, porque ela vai aguentar esse trabalho. E mais uma coisa, é sempre bom lembrar e frisar isso, que papel celofane não aguenta calor. Então, de forma alguma, em hipótese alguma, utilize ele em refletores quentes, né? Refletores de tungstênio, porque senão eles vão derreter, incendie, né? Vira incêndio, seja algo bem complicado depois de você resolver isso. Eu vou jogar uma luz de fundo lá atrás, mas também vou botar cor e vocês vão ver que essa atmosfera vai ficar bem diferente. Aqui já está meio colorida, né? Tá diferente. E eu vou fazer uma estética mais cyberpunk. Vou botar umas cores bem legais para a gente poder trabalhar. Eu estou trabalhando com três cores, a cor rosa, a cor azul e eu estou com verde lá atrás. Então eu consigo ajustar isso também, né? Melhorar um pouquinho aqui. E eu crio essa atmosfera, né? Talvez te pareça um pouco estranho, mas eu consigo criar essas cores e fazer algo bem interessante, né? Diminuir aqui a intensidade da minha cor, que eu vou jogar para o branco, né? E vocês vão ver que eu tenho também, eu já crio um cenário, né? Como eu tenho um branco na cena,
não fica algo tão estranho, apesar de estar usando um verde lá atrás, verde e azul, e eu tenho aqui o branco me iluminando. Então eu acabo gerando uma cena, né, uma coisa mais esquisita ali atrás, um verde, e dependendo como eu mexo aqui, eu gero mais sombras. Então isso também fica um pouco interessante, dependendo da produção que você for fazer, né? Pode ser algo mais esquisito, né? Algo voltado mais para doentio, corrupção, algumas coisas que a gente pode trabalhar na nossa produção. Vou encerrar por aqui, né? Gostei muito dessas experiências. Eu fiz esse vídeo hoje, essa sketch, trabalhando a questão da luz que a gente viu ao longo dessas aulas. E nessa sketch a gente está também, né, questão de soluções de luz que a gente dá, algumas soluções que a gente vai dar de iluminação para poder ficar visível a cena no local. E eu trouxe aqui esses esquemas, né, de iluminação, né, soluções simples e baratas para uma produção audiovisual. Você consegue resolver certas coisas no dia a dia com uma fita crepe, com um pregador, com papel celofane, se você quiser fazer algo mais criativo na sua cena, trabalhando também junto com o balanço de branco. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo no YouTube para eu poder responder e até a próxima aula.